Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com o diretor da Primeira Regional de Saúde do Litoral do Paraná, José Carlos Silva de Abreu. Nós estamos falando sobre diversos assuntos relacionados ao trabalho, não só do Hospital Regional do Litoral, que é a referência, a responsabilidade do Estado e um braço da Secretaria de Estado de Saúde, assim como do diálogo mantido entre a Regional de Saúde e as prefeituras e segmentos do setor de saúde de todo o litoral do Paraná. Nós queremos destacar também que você pode acompanhar toda a nossa programação acessando o site da Prefeitura, www.paranaguá.pr.gov.br, e logo ali, do seu lado direito da página, quem vai abrir a tela, já está ali, Cidade Educadora, é o nosso canal. Você clica lá e você tem a opção de acompanhar a programação ao vivo pelo site da Prefeitura, ok? Diretor, voltando à nossa entrevista aqui, eu gostaria de perguntar na questão desses pacientes que estão dentro do hospital, tem a questão daqueles que estão nessa ala especial, nesse espaço especial, com os cuidados, né, como o Covid-19, assim como os outros pacientes que podem estar lá por causa de uma cirurgia, de um parto, de alguma outra situação que seja alheia. Porém, o senhor já destacou que houve aí por parte da direção do hospital um cuidado redobrado e não só daqui. Quem está acompanhando os veículos de comunicação e acompanha as notícias pelo Brasil e pelo mundo, sabe que houve um cuidado por parte dos hospitais no sentido de restringir visitas de familiares. É um momento delicado, é um momento difícil, não sabe-se como esse vírus, né, existe uma forma de evitar e reduzir riscos, como dizem no setor da saúde, reduzir riscos no sentido de transmissão do coronavírus, e por isso é que houve esse cuidado, de repente, de restringir até a visita de familiares. Culturalmente, como o diretor explicou, não é muito comum, as pessoas não estão muito acostumadas com isso, porém necessário por causa do momento que a gente vive da pandemia. Qual é o cuidado, de repente, assim, até de levar a informação do paciente que está lá no hospital e que, de repente, o familiar esteja proibido, né, esteja entendendo essa proibição necessária mesmo, justamente para não se contaminar e nem contaminar, de repente, o próprio paciente que está dentro do hospital. Qual é a orientação, como é feito o diálogo entre esse paciente e o familiar? O diretor do hospital, o Dr. Giovanni Santos, ele tem uma característica, ele é um homem extremamente humanista, ele é uma pessoa que se preocupa muito com a condição do nosso paciente, dos seus trabalhadores e do nosso paciente. E ele tem tentado, com muita dedicação, buscar formas para amenizar esse grave problema que você colocou, né? Então ele tem uma estrutura de serviço social dentro do hospital que deve estar nesse momento voltada principalmente para essa questão que você falou, o repasse das informações de forma adequada e clara para os pacientes e para os familiares dos pacientes, né? Então, essa comunicação é absolutamente necessária. Além da própria direção, ele também tem um grupo de profissionais, especialmente as equipes de enfermagem, que estão mais ligadas ao paciente, que estão sendo instruídas e está havendo um processo de organização para que a gente minimize essa situação tão triste que é o isolamento do paciente e de seus familiares. E também a expectativa que a gente tem, de todos nós, é quando alguém entra lá, a gente quer ver essa pessoa sair curada, né? Então, a gente entende que muitas vezes as pessoas querem saber a cada minuto qual é a evolução do seu familiar, né? Então, essa necessidade de um diálogo permanente, ela é fundamental, porque hoje, mais do que nunca, manter uma relação solidária e de confiança com a equipe de saúde é absolutamente necessário. Será que meu parente que está lá foi bem atendido? Será que foi
despendido todo o esforço necessário para que ele pudesse ser curado. Então são dúvidas que não podem existir na cabeça das pessoas, porque é mais um sofrimento que se agrega a tantos outros que já estão lá, afastamento da família, a gravidade da doença. Então o Giovanni está muito preocupado nesse momento em criar essa condição de proximidade e de levar segurança e solidariedade mesmo a todos aqueles que precisam do hospital. Eu pergunto porque teve alguns hospitais, algumas matérias também que eu acompanhei, que iniciaram, acho que até pelo cuidado, de repente, de determinadas situações, até de não poder ter um celular por perto, mas de estabelecer a comunicação do paciente com algum parente, né? Só pelo menos uma vez no dia, pelo menos, não sei, mas no sentido de estabelecer mesmo essa comunicação, porque a pessoa também que está no hospital, com certeza está num momento frágil, numa situação delicada, né? Quem é que quer estar dentro de um hospital? Então, é um momento mais fragilizado mesmo, seja de qualquer pessoa. E o familiar, por outro lado, do lado de fora, realmente, como o senhor disse, com essa preocupação, com essa ansiedade, nessa expectativa, né, de como está sendo tratado, o que é que está acontecendo. Então, questionei porque, de repente, tem situações em que é possível fazer essa comunicação, ainda mais hoje em dia, né, virtualmente, está todo mundo usando da tecnologia para isso, mas também para saber qual é a estrutura do hospital nesse sentido. Então tem a questão do serviço social que faz esse meio de campo, né, essa ponte entre o paciente e os familiares. É bom saber para a gente poder também o pessoal acompanhar, saber como é que funciona e relembrar mesmo que não Paranaguá segue uma tendência mundial no sentido de cuidados para evitar como a gente já falou no início, restringir mesmo a permanência de pessoas dentro, inclusive de uma área tão delicada mesmo, né? Seja dentro de unidade de saúde, seja dentro de hospital, o ideal é evitar que você precise estar nesses ambientes. Inclusive eu vou aproveitar e fazer um registro aqui, porque as próprias pessoas, por exemplo, você está com um quadro gripal e aí você fica na dúvida, vou para o hospital, né, se tem plano de saúde, eu vou para o hospital, não o regional nesse caso, mas de repente uma consulta dentro do Hospital Paranaguá, dentro dos hospitais da Clínica São Paulo, de hospitais particulares, ou vou para a unidade de saúde. De preferência, não vá para lugar nenhum. Existe aí, inclusive, a gente vai trazer um médico, vamos perguntar para ele assim, todo mundo sabe mais ou menos, já foi diagnosticado com uma gripe, já teve um remédio receitado, então primeiro use isso, para que você não precise ir justamente no momento que tua imunidade está baixa, você já está com algum sintoma de uma gripe, não vá para nenhum desses locais. A orientação que todo mundo está passando é essa, justamente para você não ir para um espaço onde a contaminação, não só do Covid, como de outros, possa ocorrer. Vai na hora em que começa realmente uma tosse seca, uma dor no peito, uma dificuldade de respiração, aí todos os profissionais concordam nessa hora de buscar realmente uma unidade de saúde, um médico que possa fazer o encaminhamento correto de você nesse caso. Antes disso, eu digo por mim mesma. Bem no início, quando começou a questão do isolamento, eu tive uma gripe. No terceiro dia de gripe, em casa já estavam falando, vamos lá no hospital, vamos no médico. Eu falei, não, espera mais um pouco, deixa eu dormir, se hidrata bastante. E aí, 2 dias depois já estava melhor. Então, o ideal é isso mesmo. Não digo porque só escutei falar, digo até porque eu mesma fiz. Diretor, e com relação, a gente sabe aí que houve uma mobilização, o senhor comentou num dos blocos, que houve a mobilização da comunidade portuária e houve, inclusive, o anúncio de um repasse de 2,5 milhões para o setor de saúde e que vai ser direcionado para a compra de insumos e equipamentos. Quais são esses insumos, quais são esses equipamentos? Vai ser direcionado para quem? É só para o hospital, para algum outro setor da saúde? O senhor traz mais informações sobre isso? Claro. Eu queria só voltar numa questão que você falou, que é essencial.
Muito obrigado por você ter valorizado o trabalho das equipes de saúde nas unidades básicas de saúde. As pessoas devem continuar indo lá, aquelas que têm condições crônicas, que são fator de risco para a Covid, então que têm diabetes, hipertensão, as gestantes devem continuar indo nas unidades de saúde. E aqueles que eventualmente possam agendar, entre em contato com o agente comunitário, liguem para a sua unidade, busquem informação, mas tenham esse como ponto principal. Todas as unidades básicas de saúde estão também qualificadas e alertas para a questão da Covid. Mas falando do papel fundamental e importante do Porto de Paranaguá, ele se iniciou lá para trás, logo no início do tema pandemia. O Porto de Paranaguá se preparou para um risco potencial de entrar através do porto essa doença. E foi brilhante o trabalho que o Porto de Paranaguá fez, nós trabalhamos junto com eles. Hoje, passados pouco mais de um mês do início das atividades, mais de 155 mil pessoas foram monitoradas dentro do porto. Isso levou segurança para a comunidade portuária, para aqueles que lá chegavam, e nós não tivemos nenhum caso até esse momento no Porto de Paranaguá, mostrando que as medidas e o cuidado que o Porto de Paranaguá teve, que inclusive viraram padrão nacional para outros portos, está dando resultado. Além dessa ação mais direta, eles tiveram um trabalho brilhante na mobilização de empresários que prestam serviço ao Porto de Paranaguá, que nos destinaram esse valor de 2,5 milhões, que é muito importante, porque são esses recursos que estão permitindo, por exemplo, que a gente mantenha os respiradores sob manutenção em boa qualidade. São esses recursos que estão permitindo algumas adequações físicas dentro do hospital, né? Foram recursos originados aí, que permitiram que a gente modernizasse o espaço físico do hospital. Então, essa ação, com bastante mérito, ela se mostra já nesse momento muito efetiva, mas ela deixará um legado para Paranaguá, porque a Covid vai passar, né? Em que o nosso hospital estará muito melhor qualificado para atender a nossa população. Então, essa ação solidária e amiga do Porto de Paranaguá e dos empresários que contribuíram está tendo uma repercussão muito positiva. Como eu já disse, através da aquisição dos equipamentos, na manutenção desses meus equipamentos e numa modernização do hospital. Foram comprados equipamentos que vão nos colocar, assim, eu diria para todos os senhores que nos assistem, senhoras, que nós ganhamos 5 anos potenciais de vida adiante no hospital, só com essa grande mobilização do Porto e de outras entidades da sociedade que também estão contribuindo. Perfeito. Diretor, destaca para a gente, é sempre importante, a gente vem falando tanto de pandemia, dos perigos da transmissão, das pessoas, né, como é que pode acontecer essa transmissão. Vamos destacar nesse momento, aproveitar esse final de programa, no sentido de destacar o que é necessário realmente, o que é importante para que a gente possa continuar mantendo esse número de casos confirmados baixos aqui na nossa região. Olha, Luciane, você me dá a oportunidade de falar uma coisa importante para todos que nos assistem. Nós estamos mudando nós estamos mudando um paradigma no atendimento às pessoas, em que antes a pessoa se colocava como um paciente, ou seja, ele aguardava que uma ação houvesse sobre ele. Hoje nós precisamos ter uma ação de agente. Então são medidas como, por exemplo, o adequado cuidado na sua higiene pessoal. Medidas de prevenção são fundamentais para a gente evitar a disseminação dessa doença. A questão do isolamento vai continuar, a gente não sabe por quanto tempo. O que dizer para as pessoas que estão em isolamento, né, principalmente os idosos, pessoas que necessitam mas que já estão ficando preocupadas, estressadas. Eu estava lendo um texto hoje de manhã que diz que a pessoa, se ela ficar num espaço muito restrito, em algum momento que ela precisa restringir o seu contato social por mais de 2 semanas, a partir dessas 2 semanas
a razão, a emoção fica mais forte que a razão. E aí existe todo um cuidado nesse momento. O que o senhor diria até para essas pessoas, deixar uma mensagem para elas? Sim. Olha, é um momento novo para nós. Nós somos essencialmente gregários, nós precisamos viver em sociedade, em comunidade. E esse momento da doença nos trouxe esse isolacionismo, né? Então a Secretaria de Saúde, além de estar preocupado com a saúde física das pessoas, também se preocupa com a saúde mental, né? Então tem conversado muito com a Secretaria de Saúde para que desenvolvam atividades que estimulem as pessoas nesse momento, no seu próprio local, a não ficarem sozinhas. Essa é a grande vantagem. Nós vivemos uma sociedade do século XXI em que a comunicação é imediata e instantânea. Se ela tem um lado bom, ela também tem um lado ruim, porque por vezes proliferam nas redes informações falsas que levam temor e preocupação com as pessoas. Então, espaços como esse do Papo Direto são essenciais para que a gente possa levar para a população uma informação mais otimista e mais real, né? Então, essa doença vai passar, como outras nós já tivemos ao longo da minha história de 40 anos, eu passei por outros momentos, nenhum tão tenso quanto esse, mas já tivemos H1N1, já tivemos o SARS-CoV lá para trás, o SARS, não Covid, mas o SARS, que foi também um outro vírus que nos trouxe alerta, o Ebola, e nós vencemos todas essas situações, e essa também vai passar. E aí esse espaço, como se diz, né, que com muita veemência aí pelos órgãos de comunicação, que a gente não pode estar sozinho, então é fundamental que a gente se comunique com os nossos parentes, que busquem um espaço para informação, e daqui eu vou levar hoje uma ideia, sabe? Eu acho que nós precisamos ter aqui um espaço, infelizmente nós não conseguimos agregar os estudantes que a gente precisaria ter, mas um espaço em que as pessoas pudessem se comunicar conosco através de Facebook, desses WhatsApp, etc., trocando informações. Eu vou sair daqui com esse desafio de trazer isso para o nosso litoral. Eu vou aproveitar e utilizar duas palavras que o diretor falou, né? Papo direto aqui, otimista e real. Realmente a gente está trazendo informações, lidando com a questão da pandemia, mas sempre realmente buscando a situação real, e também estimulando e incentivando você verificar, você olhar realmente para o lado positivo e buscar soluções. Esse é o principal. Nós vamos ficando com o nosso papo direto. Agradeço o convite do diretor regional de saúde do litoral do Paraná, José Carlos Silva de Abreu, que fez um apanhado geral sobre a situação da regional, o trabalho que vem sendo executado na nossa região aqui no Papo Direto. A gente fica por aqui, até a próxima.